Prometo acabar rápido o nosso próximo colega aqui. E vamos dar início então à nossa palestra, né, dando uma breve introdução do que é a Embrastec e meu papel na empresa também. Então nós somos fabricantes de proteção contra surto, praticamente a pioneira no Brasil voltada para esse segmento. E eu sou o Felipe Viotti, engenheiro de produto da Embrastec. Hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção para sistema fotovoltaico e o prejuízo obtido ao não utilizar essas proteções da forma correta. A gente sabe que hoje existe um discurso de mercado voltado a tirar as proteções, dado que algumas delas podem estar integradas ao inversor. Mas a gente vai entender ao longo dessa apresentação se essas proteções integradas são de fato mandatórias, digamos assim, e exclusivas para a proteção do sistema fotovoltaico. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, eu gosto de trazer alguns dados históricos, depois argumentos técnicos e, por fim, a parte comercial, fechando aí um cálculo de prejuízo quando não se utiliza a proteção para o sistema. Então, iniciando nessa questão de dados históricos, eu trago um estudo que foi feito em 2014 na Alemanha. E esse estudo fala um pouquinho sobre causas que motivaram, que geraram problemas para um sistema fotovoltaico. E reparem que 42% de todos os problemas que atingiram a sistemas lá na Alemanha foram provenientes de descargas atmosféricas. E eu acho interessante pontuar para vocês também que a Alemanha, em comparação ao Brasil, tem um baixíssimo índice de descargas atmosféricas, dado que nós somos aí os campeões mundiais nesse segmento. E mesmo assim, quase metade dos problemas que atingem a essa região são provenientes de descargas. Aqui no Brasil a gente não tem um estudo parecido com esse, mas eu ouso aí a chutar que esse número facilmente passaria dos 60% até próximo de 70%, dado aí o volume que nós temos de descargas atmosféricas ao longo de nosso território. Pessoal, vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir certinho? A última palestra a gente estava um pouquinho baixo, não sei se era só questão do meu fone em si, mas estão me ouvindo bem, tá tudo certo. Perfeito. Além disso, eu trago também uma informação para vocês. Quem quiser consultar depois, ela está disponível no site que é feito pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O nome do site é ELAT Contemudo. Por lá, vocês conseguem fazer uma pesquisa da quantidade de descargas atmosféricas que caem na região de atuação de vocês por quilômetro quadrado ao ano. Então, eu fiz uma breve simulação aqui da cidade de Belo Horizonte, que tem um índice até moderado, de 6 descargas por quilômetro quadrado ao ano. As maiores que eu já vi até hoje a nível nacional foram São Paulo, a Grande São Paulo, e Belém do Pará. São Paulo com 13 e Belém com 15. Pegando um gancho na apresentação do Sérgio, da Embrastec, que está aqui hoje também, fez uma apresentação com maestria ontem, ele falou um pouquinho da questão de propagação dessa descarga atmosférica, o quanto a gente pode gerar aí de corrente induzida por uma certa distância. E essa informação foi de que ela pode chegar até 2 quilômetros do ponto que foi atingido por essa descarga atmosférica. Então, me permitam aí fazer uma conta de padeiro, perdão pelo uso aí da expressão. Mas se a gente tem 6 raios por quilômetro quadrado ao ano, e imaginando que ele pode se propagar em 4 macrodimensões, que seriam norte, sul, leste e oeste, a gente tem um índice de propagação aproximado de 8 quilômetros. Multiplicando isso por 6 raios que podem cair nessa região, a gente tem uma possibilidade de ser atingidos aqui em Belo Horizonte por uma descarga direta ou induzida de aproximadamente 48 descargas nesse cenário aí de 6 por quilômetro quadrado ao ano. Pessoal, é muito raio isso. Tá? Então, é justamente por isso que eu reforço que é extremamente importante fazer a proteção do sistema fotovoltaico de forma correta e coordenada, atendendo a requisitos normativos. E depois disso, ao longo da apresentação, eu utilizo também algumas partes de humor, porque quando a gente chegar no cálculo financeiro, geralmente eu vejo o pessoal meio preocupado na plateia, principalmente quem não utiliza a proteção da forma correta. Então a gente vem, explica toda essa questão de dados históricos, depois parte para dados normativos, e mesmo assim, vira e mexe, a gente debate aí com esse discurso de que não. Relaxa, Felipe, o meu inversor tem proteção integrada, eu não preciso utilizar a string box externa, não preciso me preocupar com isso. E a gente vai entender agora, no aspecto técnico, o porquê que sim é necessário fazer a proteção coordenada de forma correta externa ao inversor.
Então eu trago para vocês também, convido a todos que estão aqui hoje assistindo a palestra a depois puxarem o termo de garantia do fabricante de inversor aos quais vocês trabalham. Eu falo porque nós já fizemos esse teste, claro que eu não vou trabalhar aqui com marcas, mas puxamos as 16 principais marcas que atuam aí como fabricantes e distribuidores de inversor a nível nacional. E das 16, nenhuma delas dava garantia em caso de atuação das proteções internas do inversor por descargas atmosféricas. Tenho até um exemplo aqui que está aparecendo na tela de uma delas, inclusive uma marca bem famosa e muito utilizada no país. E reparem que no item exclusões de garantia, número 8, esse fabricante informa que ele não dará garantia caso a proteção do inversor atue por força maior. Seria raios, logo o primeiro, sobretensão, ventanias e outros fatores. O que acontece, pessoal, que eu particularmente já vi acontecer por boa relação comercial, é algumas vezes o distribuidor repor esse componente, esse inversor, para manter uma boa parceria comercial com o integrador. Mas se vocês precisarem de um suporte a nível de fabricante, vamos dar um exemplo aqui, zerou o estoque do distribuidor voltado para aquela potência específica do inversor que vocês trabalham e deu problema nele. Se houver a necessidade de um suporte a nível de fabricante, vocês não estarão parados, justamente por conta do termo de garantia. Então, convido a todos vocês depois a puxarem os termos aí das marcas que vocês trabalham e fazer essa pesquisa simples, mas que de fato é de muita valia, dado aí a linha de comercialização dos sistemas aos quais vocês estão vendendo. E adentrando agora em requisitos normativos, eu trago um trechinho específico da 16690, que é a norma de instalação para sistemas fotovoltaicos. Do meu ponto de vista, Felipe, acredito que ela já precise de várias revisões, porém, se aproveita aí praticamente de todo o seu conteúdo. Nesse item 4.3.3, ela traz a disposição correta para a instalação de um arranjo fotovoltaico e como você vai fazer a coordenação de todas as partes integrantes desse sistema. Então reparem comigo que aqui na minha extrema direita nós temos a UCP. O CP é o nome que a norma dá para o inversor. Tecnicamente falando, seria a unidade condicionadora de potência. Externo ao UCP e com linha tracejada, nós temos todo o restante da instalação, composta por arranjos de módulos fotovoltaicos e a caixa de junção. Caixa de junção, pessoal, também é um nome técnico que a norma traz para stand box, que é onde vão estar todas as proteções ali, em âmbito de corrente alternada e separado, claro, em âmbito de corrente contínua, para fazer a proteção do inversor e do sistema. E reparem que a norma me fala que também a caixa de junção está externa, em linha tracejada ao CP. Então, a própria norma de instalação para sistema fotovoltaico deixa de maneira clara e objetiva a informação de que eu tenho que ter proteção externa ao inversor, para que eu consiga efetivamente trazer uma proteção para o meu sistema. Trago também para vocês um trechinho da 5410. 5410 já é, se não me engano, de 2002. E ela traz uma informação voltada para a instalação do DPS. Então, quando o DPS estiver integrado ao equipamento, eu tenho que ter essa informação descrita na etiqueta desse equipamento ou eu tenho que colocar uma placa visível próximo a ele. Eu até brinco sempre nas minhas apresentações de que, apesar de ter 25 anos, a minha lataria já está um pouquinho judiada. E por que isso? Eu já trabalhei com instalação também desse sistema fotovoltaico. Tenho uma carreira no setor, já passei por instalação, pós-venda, projeto. E na época de instalação, já trabalhei com várias marcas aí a nível nacional e internacional, e eu nunca vi até hoje nenhum equipamento voltado aí, no caso, a inversor fotovoltaico, que descreva na etiqueta que o DPS é integrado, que essa proteção está integrada nesse equipamento. Então, de certa forma, como mercado, a gente não está atendendo a um requisito normativo da 5410. Porque além de não ter no equipamento, eu também nunca vi uma placa voltada a isso na instalação. E vamos falar um pouquinho agora sobre zonas de proteção, já voltado para 5419, é uma norma que atualmente está em revisão, mas a versão mais recente dela ainda é de 2015.
Na parte de zonas de proteção, a gente entende um pouquinho do emprego do DPS, qual a classe do DPS que vai ser utilizada em cada parte da instalação. Então, na transição da zona 0B para a zona 1, eu vou utilizar o DPS de classe 1. De forma simplificada, pegando o exemplo aqui da Expomina, seria da transição da rua para a entrada da edificação. No padrão de entrada, eu vou ter o DPS de classe 1. Um exemplo bem simples, tá, pessoal? Na transição da zona 1 para a zona 2, que seria lá do ramal de entrada para dentro da edificação, nos quadros de distribuição, eu vou ter um DPS de classe 2. E na transição da zona 2 para a zona 3, que seria próxima ao equipamento ou integrada a ele, eu teria um DPS de classe 3. Eu já tive a oportunidade também de trabalhar com a questão de manutenção de inversores fotovoltaicos e dos que eu desmontei, apenas 2 deles tinham efetivamente o DPS dentro. E desses dois, nenhum era de classe 3. Então, das marcas que eu particularmente já trabalhei, nenhuma estava atendendo a esse item específico aqui da 5419. Além disso, pessoal, é muito importante frisar para vocês que uma coisa é proteção do equipamento e a outra é atender a requisitos normativos. Porque eu falo isso para vocês. Muito equipamento fala que tem a proteção integrada para ter um varistor soldado na placa, na entrada do equipamento. E esse varistor não está ali para fazer a proteção do equipamento em si, e sim para cumprir um requisito normativo da 5410. Exemplo, inversores que trabalham com até 1000 volts na sua entrada em corrente contínua tem que aguentar uma suportabilidade de impulso de até 6000 volts sem queimar. Isso obrigatoriamente tem que ter enquanto fabricante. Então, o varistor que é empregado ali na entrada desse componente é justamente para dar essa suportabilidade de impulso. Porém, o emprego desse componente, apenas o varistor, não exime a coordenação de proteções externas ao equipamento. Ele vem apenas para cumprir com esse requisito normativo para o fabricante do equipamento. E agora falando um pouquinho já de um dos principais nichos aí aos quais nós atuamos, que além das proteções a nível externo, que são as mais comerciais, exemplo, string box 1x1, 2x2, nós atendemos também a projetos específicos. Então, por exemplo, eu trago aqui na tela para vocês uma string box feita sob demanda para o nosso cliente final. Então, isso tudo, inclusive, pessoal, não entra na questão de precificação do quadro, que eu acho que é muito interessante trazer isso para vocês. Então, hoje, o cliente da Embrastec, ele consegue ter uma solução personalizada e sem custo de desenvolvimento. Então, vamos supor que vocês trabalhem aqui hoje com uma usina solo, que vai ter lá 50 arranjos fotovoltaicos. Nós vamos então desenvolver uma proteção específica para essa sua demanda e entregar um único quadro que contemple todas essas proteções. O que acontece muito hoje no mercado é se fazer uma associação de vários quadros menores a níveis comerciais para conseguir trazer a proteção para aquela usina. Nós conseguimos entender a demanda do cliente final e montar um quadro específico para aquela demanda dele. E além disso, nós atendemos também a todo tipo de instalação, seja ela abrigada ou exposta ao tempo. Isso também é muito importante. Como funciona essa questão de projeto sob demanda? No meio da cotação, nós perguntaremos apenas ao cliente final qual o módulo que ele vai usar, qual o inversor que ele vai usar e como ele pretende fazer a disposição dos arranjos fotovoltaicos. E dentre essas informações, nós da engenharia já conseguimos dimensionar o quadro de proteção. Mandamos um esboço de layout parecido com esse para o cliente final e se estiver dentro do âmbito de montagem ao qual ele já está acostumado, e claro, atendendo a todos os requisitos normativos, ele vai dar o ok para a gente, montaremos o quadro e entregaremos a solução pronta e personalizada para esse cliente. Então, é de fato acolher a demanda do cliente e entregar a melhor solução para ele. E além disso, é muito interessante falar para vocês que, claro, somos fabricantes de componentes de proteção e não brincamos com a segurança. E por que eu trago ênfase para esse quesito? Eu acho interessante falar que todo mundo que trabalha na engenharia da Embrastec tem conhecimento de campo. E o que isso muda para vocês integradores? Quer dizer que as soluções que nós vamos dimensionar para a sua instalação já serão pensadas para trazer facilidade e agilidade no seu processo de instalação. E além disso, segurança extrema. Então reparem comigo que
O cabeamento que vem dos módulos do sistema fotovoltaico nos nossos quadros, eles entram na chave seccionadora e saem para o inversor por meio de bornes auxiliares. Qual a principal vantagem disso? Segurança para o operador. Porque uma vez que em uma manutenção ele desliga a chave seccionadora, ele de fato está desabilitando todo o quadro. Então ele pode fazer uma manutenção com segurança. Nós já vimos aí a nível comercial alguns fabricantes que montam string box, porém o DPS ele vem antes da chave seccionadora. Então você desliga a chave, porém se for fazer uma manutenção no DPS e tiver um curto entre bornes desse próprio DPS, por mais que você desligue a chave seccionadora, o curto ainda está presente ali. Isso pode trazer um risco para o operador. Então, pensando na segurança, uma vez que nas nossas soluções ele desligar a chave seccionadora, ele está desabilitando todo o quadro e poderá fazer uma manutenção com segurança. E aí, depois de falar tudo isso para vocês, abordamos então itens históricos e itens normativos. Pensem comigo, e se uma instalação sem proteção externa der problema, for atingida por um surto de tensão e queimar o equipamento? Eu até brinco aqui que vai dar muito provavelmente uma sensação de desespero, e a gente vai entender agora o porquê disso. Tem alguém na plateia que trabalha com projeto fotovoltaico, pessoal? Só para me situar um pouquinho. Uma pessoa, duas, algumas mãos tímidas aí, três. Perfeito. Para quem não é projetista, a gente vai junto agora fazer a simulação de geração de um sistema fotovoltaico. Claro que não é um projeto do zero, mas é um cálculo a nível de engenharia que vai nos entregar algumas informações importantes. Então, para esse exemplo, considerem que nós vamos utilizar o inversor de 75 kW em plena potência, sem oversize no caso. Então ele vai trabalhar com 75 de módulos e 75 de inversor. Consideremos também como período de um mês completo 30 dias. O HSP, que seria praticamente o tempo de exposição a uma condição ideal de radiação fotovoltaica, no caso a gente está considerando como uma média nacional, o valor de 5 horas por dia. Isso pode oscilar de acordo com a região de atuação ou de instalação da usina a qual vocês estão aí em mente. Como eu identifico essa informação? Acessando o site do CRECESB. Então, dentro do site do CRECESB, vocês irão inserir as informações de latitude e longitude do ponto em específico da instalação e, a partir disso, irão filtrar as informações para identificar aqui o HSP. Só lembrar de puxar sempre pelo plano inclinado e o ângulo igual à latitude. Já trará uma condição mais ideal e mais focada no operacional da usina. Perda estimada de projeto, que seria uma perda de geração ali por cabeamento ou por um pequeno sombreamento parcial. Aqui estaremos considerando o valor de 23%. E o custo médio do quilowatt-hora, aqui eu estou pegando uma média a nível nacional, utilizando um valor de 85 centavos. E como será essa dinâmica desse exercício prático que faremos em conjunto? Primeiro, ali nos quadrados em amarelo, no caso nos retângulos em amarelo, faremos juntos o cálculo de geração que esse sistema de 75 kW nessas condições consegue nos entregar. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou pegar o valor da potência do meu sistema e vou multiplicar pelo período de um mês útil. O valor resultante dessa multiplicação, eu vou aplicar o meu HSP, que é o tempo de exposição desse sistema à condição ideal para a geração. E depois disso, eu vou aplicar o valor resultante sobre a perda estimada de projeto, que é de 23%. Seguindo essa metodologia de cálculo, eu consigo chegar à conclusão de que esse sistema de 75 kW nessas condições consegue me entregar uma geração mensal de 8.662,5 kWh. Como eu falei para vocês, já trabalhei em vários âmbitos do setor solar. E um deles foi na supervisão de pós-venda. Então, eu já tive a oportunidade de acionar muita garantia e de vários fabricantes a nível nacional. A empresa que eu trabalhava ficava em Ribeirão Preto, São Paulo, e a maioria dos fabricantes ficam ali na Grande São Paulo ou naquela região. Mesmo assim, numa garantia focada ali entre Ribeirão Preto e Grande São Paulo, levava-se um tempo médio de cerca de 2 meses a 2 meses e meio para se concluir esse processo de manutenção do inversor.
Então, se a gente pegar o valor de geração mensal e multiplicar pelo custo do quilowatt-hora, eu encontro o quanto essa usina está tendo de prejuízo por falta de geração ao mês. Então, 8.662,5 vezes 85 centavos me resulta numa perda mensal de R$ 7.363,12. Se eu levar em consideração um cenário otimista de conclusão de um acionamento de conserto de 2 meses, isso me resulta numa perda de geração total de R$ 14.726,24. Fazendo uma pesquisa média aqui agora do custo de um inversor de 75 kW a nível nacional, eu encontrei a informação de que hoje está saindo aí na faixa de R$ 31.100. Então, só por perda de geração, o nosso cliente final já desvalorizou o investimento no inversor dele em aproximadamente 50%. Isso só por perda de geração. Se eu for considerar todas as variáveis desse processo, vocês vão chegar na conclusão de que compensa tirar o inversor da usina, jogar no chão, pôr fogo, ver ele queimar, passar muita raiva primeiro, para depois comprar outro e repor na usina. E por que eu falo isso? Etapas que condicionam o processo de acionamento de garantia ou conserto. Visita técnica no local, preenchimento de informações técnicas que serão solicitadas pelo fabricante, emissão de laudo, enviar esse laudo para fabricante, validação, aprovação do processo de conserto, porque não se enquadra como garantia, retirada desse equipamento da instalação, enviar para o fabricante, passar por processo de manutenção do fabricante, receber de volta o equipamento, reinstalar, recomissionar e colocar a usina para rodar. Se a gente for somar tudo isso, custo de integrador, custo de frete, custo de manutenção do fabricante, vocês vão ver que não compensa fazer a manutenção do inversor, caso ele tenha proteção interna atuada. Além disso, a gente está com um stand muito bacana aqui, bem na entrada da feira, e eu convido todos vocês a darem uma passadinha lá depois, porque temos uma máquina simuladora de impulso que gera praticamente um raio. Claro, não na mesma proporção de um raio convencional, porém, aproximadamente 10% da capacidade de um raio típico no Brasil. Lá a gente está fazendo simulação com uma lâmpada. E já dá para ter a noção do estrago de uma descarga atmosférica atingindo a esse circuito. Depois que vocês passarem no stand e verem a simulação, eu convido vocês a pensarem o que pode acontecer com o inversor caso um raio típico atinja a entrada de potência desse equipamento. Com certeza, em 90% dos casos, vocês não vão conseguir salvar o inversor. Não dá manutenção. Eu já vi na prática, e quando isso acontece, a placa de potência estoura de ponta a ponta. Estourando a placa de potência, pessoal, não compensa arrumar. Tá? Então, se atentem muito à questão de utilização correta da proteção em sistema fotovoltaico. É muito mais barato e vantajoso investir num serviço e num componente de proteção, um simples DPS com seccionamento externo, que seria a String Box, do que depois eu tenho que trocar esse equipamento por completo. E para fechar, eu acho muito interessante falar para vocês que aqui foi uma simulação de perda financeira. Só que qual que é a maior perda que a gente tem quando acontece um problema no sistema fotovoltaico? É a perda do cliente. Quanto custa hoje para vocês ter um cliente? Desde o processo lá de captação desse lead, tratamento, negociação, agregação de valor em cima daquilo que vocês estão vendendo para no final dar um problema no sistema e o cliente ou o integrador terem que arcar com um novo inversor. Vocês perdem recomendação e perdem o cliente. Perfeito. Pessoal, abriu o microfone para todo mundo, pediram para avisar. Já deu para ver aí a mudança no áudio, então quem quiser tirar o fone pode ficar à vontade. Eu tenho um minutinho. Então, como eu estava falando aqui para fechar a minha apresentação, quando a gente tem um problema no sistema fotovoltaico, nós não perdemos só o âmbito financeiro. A gente perde o cliente, que hoje é o nosso principal ativo. Então, por gentileza, é um pedido de uma pessoa que conhece bastante do setor, e eu peço encarecidamente para vocês. Não deixem de zelar pela proteção, sossego e tranquilidade na operação do sistema do seu cliente final. E, consequentemente, no seu sossego. Porque quando der problema, que geralmente vai ser naquele domingo às 4 horas da tarde, o seu cliente final vai te ligar.
E se você não tiver feito a instalação atendendo a requisitos normativos, utilizando o string box e coordenando as proteções da forma correta, conforme a gente abordou na apresentação, vocês estão sujeitos a ter que arcar com o prejuízo gerado nessa usina. Pessoal, muito obrigado. Para quem tiver então a curiosidade e o interesse, por favor, passa lá no nosso stand, vejam a nossa simulação e a todos aí uma boa feira. Muito obrigado.